Sim, estou em cima da impressora para mostrar para vocês ele. Knight Fortress, o Bey de defesa. De primeiro Beyblade de defesa de CX Expanded. Um Bey da Multi, nossa querida Multi da Nairo. E agora traz uma característica defensiva impressionante. Realmente um Beyblade bem interessante. Várias peças como o Beyblade CX Expanded promete. E a gente vai ver como é que isso aqui vai funcionar. Sendo que, detalhe, temos uma velha conhecida e muito bem-vinda Ender Needle para ajudar aqui. Deitando aqui a nossa embalagem, fiz apenas cortar aqui as nossas fitinhas, acabei, para variar, detonando um pouco a caixa, mas vamos abrir agora o nosso produto, puxar o nosso gavetão e mostrar tudo que vem aqui dentro dessa embalagem. E olha só, opa, muita coisa verde. Opa, legal. Abrindo aqui nossa caixinha, a gente vê que tem muitos itens. Lembrando que esse aqui é um starter, tá? Então vem com um lançador que é mais bonito do que eu imaginava, tá? Com esse verde aqui bem vivo e bem interessante, mais sobra até que o mais interessante até que o verde original aqui dos Knights aqui da Nairo. Soltei aqui as nossas peças do Beyblade. Vou soltar aqui as peças do nosso lançador. Takara Tomy, como sempre, meu Deus do céu, colocando muito plástico, muito adesivo. Isso é bom que protege o produto, mas dá um baita trabalho aqui na hora de fazer o unboxing. Por isso que às vezes eu simplesmente coloco o unboxing realmente com as peças todas soltas. E é exatamente o que eu vou fazer agora, por sinal. Eu vou fazer a mágica aqui. 3, 2, 1. Tadã! Após a mágica realizada, olha só todos os itens que nós temos aqui na nossa caixa do nosso Knight Fortress. Nosso manual e Skill Up Guide aqui. Então agora já devidamente guardados. Mas entrando nos produtos propriamente dito, a gente precisa comentar primeiro sobre o nosso lançador. E é um lançador de Beyblade X Expanded Blades. Então tem essa gravura aqui, que é praticamente a única diferença desse lançador. Eu realmente, olhando o lançador do Bahamut Blitz, usando ele como referência, não é um lançador que tem grandes diferenças assim, em torno de aspecto tátil, de sentir realmente que teve alguma diferença na textura, na potência, nas engrenagens. É um lançador interessante, muito bom, por sinal. Os lançadores Winder Launcher de Beyblade X são excelentes, são fabulosos. Bem interessante a forma como esses lançadores são distribuídos e ótimos para serem lançados em campeonatos, por exemplo. A cremalheira não é uma long winder, é um tamanho normal e para mim, sinceramente, é o tamanho ideal, tá? Eu não gosto realmente de lançadores muito longos, também não muito curtos como os da Hasbro Starters. Esse daqui realmente é um lançador muito bom e bem interessante, como em geral nas caixas da Takara Tomy vêm bem dobrados, então demora um tempo até eles realmente ficarem retinhos ali. Mas é realmente um lançador com uma cremalheira muito bonita. Eu gostei bastante desse tom de verde, mais do que eu imaginei, tá? Tanto aqui na engrenagem, como também aqui na cremalheira. Gostei muito desse lançador. Gostei mesmo, bem suave, bem interessante de pegar. Acho que vou adotar esse lançador, inclusive, aqui, quando for lançar aqui para os vídeos do canal, tá? Achei bem interessante mesmo esse lançador aqui. Mas vamos focar no Beyblade. E eu vou começar aqui pela peça que já é nossa conhecida e é nossa bela conhecida, porque é a minha bit de defesa favorita, Ender Needle. Ender Needle foi lançada originalmente no Golden Rock. É uma bit muito interessante porque ela é uma bit que, além de ser bem baixinha, então o Beyblade que a usa já fica automaticamente mais baixo praticamente que o seu oponente. Então ela é uma Ender, ou seja, ela é a mais baixa, é o modelo mais baixo de Needle que nós teremos aqui em Beyblade X, e ela é 2 milímetros abaixo de uma Needle comum. Então esse espectro de altura aqui, como eu já comentei em um vídeo específico que eu falo sobre as alturas das bits, ele é 2 milímetros abaixo de uma bit normal. Ou seja, nós temos a categoria normal, vamos dizer assim, uma Needle padrão. Nós teríamos por aí, devemos ter em algum momento, uma Low Needle, que seria 1 milímetro abaixo da Needle padrão. E aqui seria a Ender Needle, que é 1 milímetro abaixo ainda do que seria a Low Needle. Não temos Low Needle até o lançamento desse Beyblade aqui, tá? Estou usando como uma referência porque é algo que deve acontecer em algum momento. Mas nós temos então uma bit que é 2 milímetros abaixo
de uma needle comum. Além disso, ela tem um pratinho, ela tem uma estabilidade que dá uma sustentação muito boa para o Beyblade, sendo uma bit também que não perde a resistência tão fácil assim, tá? Hoje ela é muito utilizada, por exemplo, em combos até mesmo de resistência, como com o Clock Mirage 755 Under Needle, que é muito utilizado no metagame de Beyblade X. Bit bem interessante, normalmente ela é minha bit de defesa, realmente, como comentei, favorita. Gosto muito do Golden Rock com ela, gosto muito do Clock Mirage com ela. Faço uma série de combos com ela, é realmente muito boa. Gosto bastante aqui. Outro ponto que vale a pena comentar é que, como uma bit de defesa, ela não tem o reforço a Burst Finish, porém ela sofreu uma atualização de molde, que a gente consegue perceber aqui nos encaixes, que ela tem um reforço para não eclodir tão fácil assim, mesmo sendo uma bit de defesa e que não tem aquela largura mais grossa. Então a gente consegue ver que tem um reforço, um detalhe aqui que ajuda a bit a não destravar do Beyblade tão facilmente como a primeira versão da Under Needle, que para mim já não destravava nem tão fácil assim, tá? Então imagina essa daqui, essa versão que tem esse reforço. Então, bit bem interessante, ainda mais interessante do que já era. Mas seguindo para um Ratchet, que esse Ratchet aqui tem uma novidade, tá? Porque esse Ratchet aqui é o 870. 8 por conta dessas 8 ranhuras aqui, desses 8 pontos de contato em volta aqui dessa superfície desse Ratchet, e 70 por conta dos 7 milímetros que nós temos aqui nessa superfície central, o que ajuda a colocar um espectro mediano de altura aqui de Beyblade X. Então é bem interessante, porque a gente tem um Ratchet de altura 70 e uma Under Needle. Então a gente dá para dizer que a composição final do combo do Beyblade está ali por uma altura 50, algo nessa linha aqui. Então é bem interessante ver, mas o principal ponto não é a altura com relação a esse Ratchet, é que ele é o primeiro Ratchet com 8 pontos de contato. Então agora nós temos de 0 até 9, então, com pontos de contato em todos os espectros do Ratchet. Então é bem interessante ver como esse Ratchet funciona. Então nós temos esse 870 aqui, então é bem interessante. Ele é realmente um Ratchet que promete ser bem defensivo, ele tem muito plástico em volta, tá? Toda essa superfície verde aqui, ela é um plástico que dá para perceber que tem uma textura diferente do resto da composição do Beyblade. É a primeira vez, tá, que eu vejo um Ratchet que tem uma composição tão diferente assim. Eu não sei se de algum momento a Takara Tomy revelar que a gente consegue talvez até destacar, mas me lembra muito aqueles frames de Beyblade Burst, tá? Me lembra muito o frame wall, inclusive esse Ratchet aqui, tá? A parede, a forma como ele se distribui, o fato de ter uma textura diferente nesse plástico aqui, é uma experiência tátil diferente dos outros Ratchets, com certeza, tá? Então, interessante ter o primeiro Ratchet com 8 pontos de contato, interessante ver como ele é construído de uma forma diferente. Achei bem interessante esse Ratchet. Vamos ver se ele realmente consegue fazer uma parede aqui nesse Night Fortress, nessa fortaleza aqui. Mas o ponto de atrativo principal é a Blade. A Blade é um Night Fortress, então vamos, como o Blade de CX Expanded, vamos afastar um pouco as outras peças e desmontar essa Blade aqui, porque temos muita coisa para falar sobre ela. A gente vai ver agora a parte principal desse Beyblade, que é a sua Blade, usando a bit para destravar. Então o que é que a gente vai encontrar aqui? Simplesmente 4 partes agora na nossa Blade. Então vamos analisar cada uma delas. Então, começando pelo nosso Lock Ship, que é o Lock Ship do Night, muito esperado. Desde que a linha CX foi anunciada ano passado, se esperava um Night de CX, e ele veio em uma boa hora, porque é um Beyblade da Multi voltado para a nova linha, que é a linha CX Expand. Dito isso, fora a ilustração do Night, que é muito bonita, lembra o Night Lance, esse aqui é um Lock Ship normal de plástico, tá? Não é metal, apesar da aparência aqui, é um Lock Ship comum. É um Lock Ship realmente que tem a função de trazer o avatar, de trazer essa imagem, de dar a personalidade ao Beyblade, mas não tem nada demais. Seguindo para a próxima peça, que é a Overblade. Overblade é a peça que vai em cima, no caso da Main Blade aqui, né? Nossa Metal Blade agora chamada. Então aqui nós temos então as duas partes que compõem a nossa Main Blade, que agora se divide em duas, então a gente tem aqui, então, no caso, duas peças. Eu vou afastar aqui o Lock Ship. A gente tem aqui, vou afastar também aqui a Assist Blade. Mas a gente tem aqui, no caso, a nossa Main Blade, que antes era chamada apenas de Main Blade, composta por duas partes. Uma é a Overblade, tem esse nome porque vai em cima, né,
da Metal Blade, dessa outra parte aqui que é maciça de metal. Então é bem interessante. Uma coisa que eu gosto bastante de Beyblade X é o desprezo com adesivos. Eu odeio adesivos em Beyblade. E ter realmente os detalhes pintados ao invés de adesivados, para mim é muito melhor. Então realmente nós temos aqui então a nossa Overblade, tem esse nome, mencionei, porque vai por cima da Blade, e aqui nós temos a Guardian. Então é realmente uma Overblade interessante, tem um design muito peculiar, tá? E realmente ela encaixa, o seu ponto principal é a sua sinergia aqui com a nossa Metal Blade. Então é bem interessante ver como se comporta essa peça e como que ela pode influenciar no comportamento do Beyblade. Digo isso porque, claro, a nossa Guardian pode ser completamente trocada assim pela nossa Overblade ali do Bahamut Blitz e colocada aqui em cima. Então a gente consegue ter essa customização e aí mudar um pouco o perfil de comportamento da nossa Blade como um todo. Então aqui a gente conseguiria ter uma Overblade que conseguiria trazer um desequilíbrio, e aqui a gente tem uma Overblade que vai atuar de forma a equilibrar bastante a nossa Metal Blade e equilibrar bastante o nosso Beyblade de defesa como um todo. Então é bem interessante ver como essa Overblade Guardian funciona. Então é realmente um ponto, uma peça plástica que realmente tende a ajudar a influenciar no comportamento da Metal Blade também. Então nossa Main Blade agora é composta por essas duas partes. A outra parte é justamente a Fortress. Então Fortress, que dá nome ao Beyblade também, Ignite Fortress, ela é realmente uma peça, uma Metal Blade, então composta completamente de metal, e ela é bem defensiva. Por bem defensiva, entenda que o peso dela é muito bem distribuído e espalhado, então ajuda de uma certa forma a deixar esse combo bem estável, bem consistente, como a gente vai ver em batalha em breve. Então a gente tem essas duas partes que, embora de formatos diferentes, tem uma sinergia muito grande para compor a nossa Main Blade e que tende a deixar esse Beyblade muito estável. Essa é a ideia, ser uma fortaleza e poder deixar esse Beyblade muito estável. Então a gente tem aqui a nossa Main Blade. Vamos agora para a nossa da mesma forma como já tínhamos em CX, a gente tem uma Assist Blade que ajuda a complementar a nossa Main Blade, que agora é composta de duas partes, e aqui nós temos a Vertical. E Vertical como o próprio nome propõe, tem os seus pontos de contato principais na vertical. Então isso aqui ajuda realmente essa Beyblade a ter pontos de contato, a fecharem a vertical aqui desse Beyblade. Dá para ver realmente que ela tem uma sinergia grande ali com as outras partes, inclusive com o nosso Rest, nosso 870, e vai ajudar a dar realmente uma estrutura muito sólida. Embora com outro formato, o conceito me lembra bastante o que a gente viu ali no Crash Leon, por exemplo, que tinha a 760 e a Blade do Crash Leon, que formavam um paredão. Bem assim a Vertical vai se comportar com as outras partes aqui do nosso Beyblade. Isso é bem interessante de ver. E falando nisso, já que já falamos de todas as partes, vamos tratar então da montagem do nosso Beyblade. Então vamos montar. Então o ideal é realmente a gente pegar e começar pela nossa Metal Blade. Em seguida a gente pega a nossa Overblade, coloca aqui por cima, como esperado. Então a gente precisa ver direitinho os encaixes para não ficar folgado. Em seguida a nossa Assist Blade, então, e vemos os pontos de convergência, e por fim o nosso Lock Chip. Realmente ficou mais complexo, giramos para travar, ficou mais complexo de montar a nossa Blade agora de Beyblade X, hein? Sendo que a gente está acostumado a ter 3 partes apenas encaixar muito facilmente, agora a gente tem 4 partes apenas na Blade, então ficou realmente mais complicadinho, mas também dá para fazer realmente sem grandes problemas, como mostrei aqui. Em seguida pegamos o nosso ratchet, como já estamos acostumados, giramos no sentido oposto ao de rotação para travar. Night Fortress gira à direita, giramos então à esquerda aqui, travamos, e por fim travamos o nosso conjunto com a nossa Under Needle, e assim temos o nosso Night Fortress Guardian Vertical 870 Under Needle. Nome gigante, Beyblade gigante, mas será que a performance desse cara é boa na arena?
Vamos ver Para agora. testar a defesa, vamos testar contra 3 atacantes barra pesada. E vamos começar com o Bahamut Blitz em seu combo estoque. Então lá vamos nós, Night Fortress, batalhas até 4 pontos, padrão atacar atômico. Uou! Nossa! Night Fortress foi explodido assim, muito... Eu vou dizer que facilmente, mas foi muito rápido isso aqui. Esse movimento da Ignition aqui foi incrível. 2 a 0 aqui para o Bahamut Blitz. Hein? Vamos lá. Vai começar passando vergonha assim mesmo, ou Night Fortress? Agora sim conseguiu defender bem. Mas nossa, que susto aquele primeiro round, hein? 2 a 1 ainda para o Bahamut Blitz. Uou! Acho que o Bust é o ponto fraco desse cara aqui, tá? 4 a 1. Seguido para outro monstro, Drumbuster 160 Axel. Então, realmente, outro cara que eu gosto bastante no ataque, Drumbuster. Ó, agora o Drumbuster meteu uma porrada aqui atrás. Night Fortress aguentou muito bem, hein? 1 a 0 aqui para o Night Fortress. Drumbuster é o caça-buster. Mas olha só que manobra divertidíssima da Vertical. E conseguiu tancar aqui de novo o nosso Drumbuster, hein? 2 a 0. Oh, agora o Burst veio. 2 a 2. Então esse é o ponto da Underneedle, hein? Burst finish. Burst de defesa em geral nesse ponto fraco. 2 a 2. O Drumbuster perdeu já muita resistência, foi muito desviado aqui. 3 a 2 aqui, batalha interessantíssima. Então, Night Fortress está na vantagem. Mas demolido aqui de novo e mais uma vez o Night Fortress é derrotado. Agora chegou a hora do Sharkscale 770 Low Rush. Então, tenho até medo do que vai vir nessa batalha aqui agora, porque Sharkscale é muito competitivo, um dos bens de ataque mais utilizados hoje em dia. Mas, olha só curioso, Night Fortress está conseguindo tancar o Sharkscale até que tranquilamente, entende? Engraçado, foi o que ela foi, segurou mais tranquilamente, foi justamente o mais competitivo hoje em dia, 1 a 0. Vamos ver. Ó, o Sharkscale agora foi muito mais efetivo nos ataques, vamos dizer assim. Mas Night Fortress humilhou o cara. 2 a 0 aqui para Night Fortress, hein? Bem interessante. Night Fortress. Foi um burst finish, tá? O Night Fortress eclodiu antes de atravessar ali para Extreme Finish. Então foi 2 a 2 aqui essa batalha. Então, o ponto fraco do Night Fortress é o burst finish. Sem dúvida nenhuma. Ficar ali como um alvo fácil. Eu acho que eclodiu inclusive aqui, mas não destravou, então tá valendo. 3 a 2 aqui agora, ó. Eclodiu sim. Mas ainda assim é 3 a 2 porque não desmontou enquanto estava girando, então tá valendo. 3 a 2 aqui para o Sharkscale. Mas agora vamos ver o que vai rolar. Agora ele conseguiu defender bem, a não ser que veio um burst do nada. Acerta bem na Ratchet, acho difícil. Vai ser um empate aqui do Night Fortress, hein? 3 a 3 e agora é a grande decisão. Será que o Night Fortress consegue vencer uma? Ó, bons ataques, boa chance agora de vencer. Para não ficar tão feio. Vamos lá, Night Fortress vai vencer contra o B que estava no deck do campeão mundial e aí vai. Aí, belo contra-ataque, vence vitória do Night Fortress. Então, bombei, achei interessante suas peças, achei interessante sua performance. Porém, como deu para ver, ele meio que não aguentou tão forte assim, mostrou que sua maior fraqueza é o burst finish e realmente assim, como esperado para um bem de defesa, essa seria a limitação mesmo. Ele talvez com uma Ratchet mais baixa
ainda conseguiria ter uma performance mais interessante, mas eu acho que ele mandou bem, tá? É uma questão realmente de ser um combo stock, os Beyblades em si, as suas performances dos combo stock, apesar de serem satisfatórias, elas podem ser incrementadas pela customização. Essa é a questão, creio, com esse Beyblade aqui, tá? Então eu espero que vocês tenham curtido. Sem dúvida nenhuma, esse aqui é o melhor Knight que eu já vi, que eu já tive contato por todas as peças. Gosto mais, inclusive, que o Nightmare, que é um Beyblade que eu já gosto. Então é bem interessante ver como esse Beyblade aqui tem um grande potencial competitivo. É um Beyblade realmente bom. Não se deixe levar apenas por aquelas batalhas ali que ele perdeu, porque realmente vocês viram como ele conseguiu segurar o Shark Scale 770 Low Rush, que é um Bey extremamente competitivo. Inclusive estava no deck do campeão mundial. Um abraço, pessoal, e até mais. Tchau.